É, professor, porque é bom também porque se fica gravado, a gente pode assistir novamente e fixar mais as informações, né? Pode sim, com certeza. Então, vamos lá. Pessoal, bom dia, né? É a primeira vez que eu não começo falando de boa noite, porque todos os encontros nossos são à noite. Mas eu estou tentando, assim, né? Nesse horário que, enfim, que é possível, né? A gente introduzir, assim, mais um autor, que é um autor que eu gosto demais, e que, bom, numa obra que eu acho, assim, fundamental para a história da psicanálise, e que eu acho também que tem uma importância clínica muito grande. Então, minha ideia toda de trazer o Brincar é Realidade é justamente para ajudá-los a entender, a ter algumas ferramentas a mais, né, para a clínica de vocês. Eu queria me apresentar, né? Algumas pessoas assim me escreveram, falaram, poxa, mas quem é esse mediador aí que está se propondo a ler Brincar é Realidade? Eu acho justo, né? Vocês querem saber assim com quem estão falando, né? Eu sou o Eduardo, né? Eduardo Melo, então eu estou terminando meu doutorado, né? Meu doutorado na Federal do Paraná, tenho que entregar minha tese nesses últimos dias, então eu estou ficando louco. Eu estou, assim, trabalhando muito com esse texto do Brincar e a Realidade na minha tese de doutorado. Então, é um texto que eu tenho alguma familiaridade, né? Ah, bom, eu fiz um mestrado em estudos da linguagem, aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu tenho, assim, um percurso, assim, na psicanálise. Eu comecei a fazer psicanálise quando eu tinha, sei lá, 17 anos, eu acho que foi por aí mesmo. 16, 17 anos. Então, eu fiz, assim, muito tempo de análise, muito mesmo, mesmo. O que, enfim, né, a gente sabe que não é esse tempo cronológico que importa, mas é só para dizer para vocês que eu estou aí no meio disso faz muito tempo, né? Então, a gente tem aqui uma associação psicanalítica, assim, pequena, né, na nossa cidade, e existe esse grupo, que é o Instituto Vergás, que é um grupo, assim, que tem essa ideia da transmissão da psicanálise, assim, de uma forma mais democrática, né, voltada, assim, para uma visão mais plural da psicanálise, incluindo, assim, uma série de autores. Então, a gente gosta muito do Lacan, mas a gente gosta muito também do Winnicott, da Klein, né? E tem uma série de outras intersecções teóricas que, ao meu ver, ajudam a gente a ampliar a nossa cultura psicanalítica, e isso faz com que a nossa visão fique um pouco assim. Deixa só eu mutar todo mundo. E aí vocês ligam o som só na medida em que vocês forem falar alguma coisa. Então a gente acaba ouvindo as conversas domésticas, assim, às vezes, né? Tem algumas que são meio engraçadas de vez em quando. Mas por hora, vamos deixar isso de lado, né? Vamos focar aqui no Winnicott, tá bom? Então, feita essa apresentação, eu fico assim à vontade, assim, deixo vocês à vontade para perguntar qualquer coisa sobre a minha formação, sei lá, se vocês quiserem, né? E aí, vamos fazer o seguinte, começar o nosso texto. Eu vou fazer o seguinte, gente, poderia ler a introdução, mas é uma introdução curta e eu acho que vocês não terão dificuldades em ler sozinhos a introdução, tá? Para quem é muito obsessivo, vai se sentir um pouco incomodado, né? Poxa, não lemos todas as páginas do livro. Mas a introdução vocês podem ler, né? Vocês podem ler tranquilamente, ela não é difícil de entender. Eu gostaria de passar direto ao primeiro capítulo, porque vamos começar já o trabalho propriamente dito, do Winnicott, né? Que ele está fazendo uma série de assim, considerações, algumas históricas e tal. Então, nós vamos trabalhar sobre os objetos transicionais e os fenômenos transicionais, né? É um tema que vocês vão ver que vai ter uma importância enorme na clínica. Não só na clínica winnicottiana, mas mesmo que vocês tenham outros autores de referência, né, os autores principais, mesmo os lacanianos e tal, você pode usar a ideia de fenômeno transicional assim como uma série de outros conceitos unicotianos também. Então, ele fala aqui, neste capítulo, apresentou a hipótese original conforme a formulação de 1951, seguida de dois exemplos clínicos, né? A gente não vai conseguir terminar hoje, tá? Parte um, porque ela é um pouco longa e densa.
Mas o Winnicott, assim, para quem está acostumado a ler Lacan, o Winnicott parece que é um querido, né, escrevendo as coisas para a gente. Ele quer, de fato, que a gente entenda. Isso é muito bom. Isso facilita um pouco a nossa vida. Então, vamos lá. 1. Hipótese original. É de conhecimento geral que, logo após o nascimento, bebês tendem a utilizar o punho e os dedos para estimular a zona erógena oral, tanto para satisfazer os instintos dessa zona, como em união tranquila. Sabe-se também que, após alguns meses, bebês de ambos os sexos passam a gostar de brincar com bonecas e que a maioria das mães deixa que eles tenham um objeto especial, tolerando que se tornem, por assim dizer, viciados nesses objetos. Existe uma correlação entre esses dois conjuntos de fenômenos que são separados por um intervalo de tempo. Estudar como o primeiro se transforma no segundo. Não. Estudar como o primeiro se transforma no segundo pode ser proveitoso e permite o uso de um material clínico relevante que tem sido negligenciado. O que ele está falando, gente? Bom, os bebês, então, gostam primeiro de ficar brincando com o seu próprio, suas mãozinhas, eles colocam na boca, chupam o dedo, fazem uma série de coisas, e aí, de repente, eles começam a se interessar, assim, por uns objetos. Eu não sei se vocês conviveram recentemente com bebês nessa idade, né, que eles começam a se interessar por uns paninhos, por uns cheirinhos, por umas naninhas, por um cobertorzinho, aquilo ali que ele pega e se acalma, aquele cheirinho que ele tem. Bom, e é muito curioso, né? Você pega, então, um objeto desse e fala assim, bom, agora eu vou lavar, né? Porque, nossa senhora, tá encardido já essa naninha desse bebê, então eu vou botar na máquina. O bebê fica chateadíssimo. O que está acontecendo com esse bebê? Bom, ele está ali em contato com um objeto que nem faz parte do corpo dele, como a mãozinha faz, e nem é a mãe, que é externa a ele. Ele está entrando em contato com o mundo através desse objeto que o Winnicott vai chamar de objeto transicional. Não é? Então, esse objeto transicional é algo que está entre o corpo do bebê e o mundo, certo? Porque entrar em contato direto com o mundo é complicado. Ele precisa de um espaço do brincar, ele precisa de um espaço de segurança, né? Ele precisa de um ambiente que dê segurança para que ele possa, então, brincar e, através desse brincar, ele conseguir simbolizar o mundo exterior. Né? Então, ele não consegue simbolizar o mundo exterior do nada. Imagine só um bebê que nasce no completo desamparo. Ele está lá se esgoelando e ele não está pensando, nossa senhora, estou passando frio, estou aqui pelado na frente de um monte de gente. Não, ele não está pensando nada porque ele ainda não tem linguagem. Né? Então, nesse período, não é, de completo desamparo, o bebê vai encontrando, quando ele tem saúde para isso, que é uma coisa que vem de um ambiente suficientemente bom, ele então vai criando isso aqui que ele vai chamar agora de a primeira posse, não é? Então vamos ler o que ele está falando aqui da primeira posse. Paula, pode falar. Ô, Eduardo, só para acrescentar essa questão da anemia, né? É muito utilizado quando a mãe tem que voltar a trabalhar e tem que deixar numa creche, alguma coisa assim, né? Geralmente se usa esses objetos, né? Essas naninhas, para que Aham. para que o bebê sinta, né? E Essa presença da mãe, né? Desse objeto dá uma certa segurança para ele, né? É isso que o Nicole falou. muita. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, assim, sabe, Paula, eu poderia comentar o que você está falando, né? Mas é justamente disso que o Winnicott vai falar agora. Então, eu vou deixar ele falar um pouquinho mais e aí a gente já faz um comentário, tá bom? Vamos lá. A primeira posse. Pessoas que estão em contato constante com os interesses e os problemas das mães já estão cientes dos riquíssimos padrões comumente demonstrados pelos bebês no modo como utilizam sua primeira posse não eu. Olha que importante que ele está falando, a primeira posse não eu. Não é? E olha só, é através dessa criação do não eu que o bebê cria finalmente um eu. Percebe? Porque esse eu, ele não vem de nascença. Não é o bebezinho já sabe, eu sou um bebê de 2 meses. Não, não tem um bebê de 2 meses que sabe que existe um eu. Esse eu, ele precisa ser criado. E ele é criado através de um contato com um não eu.
Só que esse não eu é uma coisa brusca, é uma coisa traumática. Ele, para entrar em contato com esse não eu, e ao mesmo tempo que ele cria o não eu, ele cria o eu, né? Que é uma coisa assim meio paradoxal, né? Mas o paradoxo ele é muito importante para o Winnicott em várias partes do trabalho dele, porque, bom, então ele vai criando através do espaço, do espaço do potencial, não, do espaço transicional, um não eu, tá certo? Então, uma vez exibidos esses padrões, podem ser alvo de observação direta. Então, pode haver uma ampla variação na sequência de eventos que se iniciam com a atividade do recém-nascido de levar o punho à boca, o que acaba resultando no apego a um ursinho, uma boneca, um brinquedo macio ou duro. Claramente, algo mais importante do que a excitação e a satisfação oral está em jogo, embora talvez sejam as bases de todo o resto. Muitas outras coisas igualmente importantes podem ser estudadas, entre as quais: 1. A natureza do objeto. 2. A capacidade do bebê de reconhecer o objeto como não eu. Né? 3. O local do objeto, fora, dentro, no limite. 4. A capacidade do bebê criar, imaginar, inventar, produzir um objeto. 5. O início de um tipo afetivo de relação de objeto. Tá, quando a gente fala em psicanálise de relação de objeto, a gente não está querendo dizer assim só essa questão da relação com o objeto mesmo, né? Objeto livre, objeto celular. Não, ele está falando de uma relação com algo de fora do eu. Então, ou você tem uma relação autoerótica, ou uma relação narcísica, ou senão você tem uma relação de objeto. A relação de objeto supõe um não eu com o qual você se relaciona, tá certo? Então, vamos aqui partir desse princípio que a gente está se relacionando com um não eu, né? Isso pode ser percebido pelo bebê como um não eu em diferentes graus, né? Que aí ele está falando que então, e aí continuando o texto, né? Ele fala, introduzir os termos objetos transicionais, porque veja só, deixa eu só explicar para vocês uma coisa. Na época do Winnicott, era muito comum você falar das teorias de relações de objeto, né? Então, as teorias de relações de objeto, que aí vão ser desenvolvidas por uma série de autores, né, que são muito importantes na época dele, né, que vão trazer a importância... Eles vão puxar muito o Freud lá do luto e melancolia, eles vão trazer uma série de questões que estão relacionadas a esse aspecto da pulsão, que é justamente o objeto com o qual o sujeito espera descarregar as tensões do seu psiquismo, certo? Esse objeto, né, quando ele é visto assim fora do eu, né, então ele vai dando lugar a uma série de fantasias, certo? Então, gente, o que a gente está tratando aqui é um objeto que nem é o objeto externo, certo? E nem é o próprio corpo do bebê, não é o próprio eu do bebê, tá certo? Então, ele vai falar então de uma coisa que está transicional. Então, tem os objetos transicionais e os fenômenos transicionais. Essa transição é entre o que e o que? Bom, é entre o eu e o objeto externo, certo? Então, vamos lá. Introduzir os termos objetos transicionais e fenômenos transicionais para designar a área intermediária de experiência entre o polegar e o ursinho, né? Ou seja, entre o corpo do bebê e uma coisa que está fora do corpo do bebê. Entre o erotismo oral e a verdadeira relação de objeto, entre a atividade criativa primária e a projeção daquilo que já foi introjetado, entre o desconhecimento inicial da dívida e o reconhecimento da dívida. Diga bigado. Segundo essa definição, tanto o balbucio do bebê, como a maneira pela qual uma criança mais velha percorre um repertório de canções e melodias enquanto se prepara para dormir, fazem parte, como fenômenos transicionais, dessa área intermediária, assim como o uso de objetos que não fazem parte do corpo do bebê, mas ainda não são totalmente reconhecidos como pertencentes à realidade externa. Então, gente, vamos pensar numa coisa. A gente tem duas realidades aí em confronto, né? Você tem uma realidade que é aquela realidade interna do psiquismo do bebê,
na qual o bebê alucina, e o bebê ele então pensa de uma forma onipotente, né? Ele é como se ele alucinasse o seio da mãe, então por causa da maneira como ele alucinou o seio da mãe, o seio vem, né? Então, do ponto de vista do bebê, como ele não tem ainda uma diferença entre o eu e o mundo, né? Então ele é o mundo. Percebe por quê, gente? Então, assim, você não tem uma diferença, você não consegue entender que tem um eu. Então, tudo que acontece é o eu, entende? De uma forma, assim, simplificada, né? Claro que ele não vai nomear dessa forma, porque ele não vai nomear nada, hein? Só para falar. Mas o que ele vai conseguir fazer é o quê? É pensar em todas as coisas como se ele fosse todas as coisas. O que ele tem é um mundo de sensações, as sensações que atingem o corpo, tanto de fora para dentro, como de dentro para fora, né? Então, essas sensações do bebê são percebidas para ele como tudo o que existe, né? Ele ainda não existe enquanto o bebê, né? Ele só existe do ponto de vista de um bebê que tem um ambiente, né? Que tem uma mãe, enfim. E aí, bom, eu acho que assim, a gente precisa de mais elementos para desenvolver melhor essa ideia aqui. Vamos seguir com o texto e aí a gente vai melhorando. Inadequação da definição comum de natureza humana. É de conhecimento geral que no auge, não, meu Deus, que no que tange aos relacionamentos interpessoais, a definição de natureza humana não é boa o bastante, mesmo se nos permitirmos uma elaboração imaginativa da função e da totalidade da fantasia, tanto em nível consciente como inconsciente, incluindo o inconsciente reprimido. Há outro modo de descrever as pessoas surgindo a partir das pesquisas realizadas nas últimas 2 décadas. A respeito de cada indivíduo que atingiu o estágio de unidade dotada de uma membrana limitadora e da noção de dentro e fora, é possível afirmar que existe para ele uma realidade interna, um mundo interior, que pode ser rico ou pobre, que pode estar em paz ou em estado de guerra. Isso ajuda, mas será o suficiente? Então tá bom, tá falando assim que você vai criando o quê? Uma membrana, né, que vai separar um dentro e um fora. Como que é o nome dessa membrana que separa um dentro e um fora? O eu, né? O eu que é esse conjunto justamente de defesas, né, do psiquismo, né? Isso que vai se criando como uma organização quando está em contato, né, com uma realidade externa. Então você vai entendendo que existe um dentro e um fora. E aí, nesse sentido, você tem uma realidade que é uma realidade interna, né? Essa realidade interna, às vezes, é desmentida pela realidade externa, o que vem através de uma série de frustrações, porque a realidade interna não é o tempo inteiro garantida pelo ambiente. E é importante que ela não seja. Lembre-se que o Winnicott ele vai falar de uma mãe que é suficientemente boa, o que significa uma mãe que, ao mesmo tempo que não vá decepcionar, desapontar completamente o bebê, ela é uma mãe que deixa que esse bebê se desaponte com a realidade externa, porque senão, pensem bem, se tudo que o bebê pensar ao mesmo tempo, tudo da realidade do bebê for correspondido ao mesmo tempo pela mãe, o que vai acontecer? Esse bebê ele não tem nenhum motivo para se querer se voltar para a realidade externa. E qual que é a realidade externa? A realidade externa é aquela que a gente chama de realidade objetiva, ou seja, a realidade que é compartilhada pelas outras pessoas. Se a gente tem uma realidade interna, que é própria do psiquismo, né, de cada um, a outra é uma realidade externa. O que a gente está trabalhando é justamente de um ponto entre essas duas, ou seja, de um espaço transicional, de um espaço que está entre a realidade externa e interna. Gente, o adulto trabalha com objetos transicionais? Sim, o tempo inteiro, né? Então, isso vai ficar mais claro com o tempo. Ângelo. Oi, Eduardo. Oi, colegas, tudo bem? Tudo bem? Tudo. É interessante essa questão que esse trecho do texto diz sobre o ambiente interior que pode ser rico ou pobre. Isso. Você poderia falar um pouco mais disso em relação ao ambiente? O Winnicott vai falar sobre o Howard, o Hennig, a mãe suficientemente boa, né? Tudo enriquecendo esse ambiente externo e validando o indivíduo até que ele se integre.
Mas o que provocaria o mundo interior pobre de um bebê? Quais as implicações que essa pobreza interior Uhum, ela acarretaria? uhum. Qual é esse olhar que nós podemos ter? Olha, muito bacana essa pergunta, porque justamente é o ponto do Winnicott, né? Ele está dizendo o seguinte: se você tem uma criança, um bebê, né, que ele recebe de menos, então vamos trabalhar com a ideia da mãe suficientemente boa, né? Então, se a mãe ela atende às necessidades do bebê numa medida razoável, né, que é justamente essa medida suficientemente boa, o que ela está fazendo é abrindo o espaço para que o bebê ele vá criando um espaço transicional de fantasia. Nesse sentido, o bebê ele vai construindo, através do espaço transicional, uma série de projeções, introjeções, que vai criando dentro do espaço interno, da realidade psíquica do bebê, uma série de introjeções de objetos. Então, a fantasia do bebê fica mais rica, por um lado, e com maior capacidade de simbolização. Ou seja, lembre-se da história do Freud, quando ele está falando do Fort-da, não é? O Fort-da é aquela brincadeira do carretel que ele está observando no netinho dele. Então, o netinho que está agora sem a mãe, isso causa uma enorme angústia no netinho, porque, bom, ficar sem a mãe é terrível para um bebê de 1 ano e meio. E aí, esse bebê está, então, jogando um carretel para longe e puxando para perto. Ele está fazendo isso em uma coisa que o Winnicott vai chamar aqui nesse texto de brincar. Bom, o que é esse brincar? O brincar é o momento em que ele transforma essa angústia, não é? E aí ele passa por uma situação que é ativa, ou seja, ele, nesse momento, faz com que o representante da mãe, que é o carretel, vá para longe e vá para perto. Então, ele vai construindo a categoria psíquica do longe e perto, e, ao mesmo tempo, vai construindo a categoria do outro. Por quê? Porque se o outro pode estar longe, pode estar perto, então existe a mãe como uma pessoa separada dele. E se existe a mãe como uma pessoa separada dele, existe ele. Existe um eu ali. Né? Porque finalmente ele consegue fazer essa divisão entre o que é interno e o que é externo. Sabe? Porque antes disso tudo está bagunçado. E aí, o que faz com que então você tenha uma realidade interna rica? Bom, é quando você tem a capacidade suficiente de brincar com o mundo, percebe? Porque não basta a gente interiorizar as figuras imaginárias da mãe. Ah, tá bom, tá a figura imaginária da mãe. Mas eu consegui simbolizar essa figura, eu consegui elaborar. Bom, para isso eu vou precisar brincar. Percebam só, imagine uma criança de 3, 4 anos que pega a boneca e começa a brigar com essa boneca. Fala, olha, você é muito feia, você não se comportou, você então vai ficar aqui de castigo. E ela está falando para uma bonequinha de pano. Bom, o que essa criança está fazendo? Ela está saindo de um espaço angustiante de passividade e ela está passando para um espaço ativo, não é? No qual ela impõe, então, as regras do jogo. Mas ela está fazendo o que? Ela está jogando. Ela sabe muito bem, por um lado, que aquilo ali é uma brincadeira, mas ela está imersa nessa brincadeira. Ela sabe muito bem que, em algum momento, a mãe pode chamar para almoçar. Falar, olha, venha para cá. Você agora larga suas bonecas, arrume suas bonecas na caixa e venha comer. Ela vai largar. Porque ela sabe que, ao mesmo tempo, existe uma realidade ali, que é do espaço transicional, que é a realidade da brincadeira. Essa realidade da brincadeira, ela comporta duas realidades. Uma é a realidade desse jogo, essa realidade interna, né? Que ela tem, assim, as angústias em relação à mãe brigando com ela, por exemplo. E aí ela demonstra essas angústias no espaço do brincar, né? Que não é totalmente um espaço exterior. O espaço exterior seria a mãe chamando ela para almoçar. Isso é o que corta a brincadeira. Mas a brincadeira é um espaço que está entre aquilo que ela fica pensando, angustiada na cabeça dela, e a mãe chamando para almoçar, percebe? Então, a importância é que, se você tem um ambiente suficientemente bom, a criança ela tem uma força psíquica suficiente para simbolizar, para tentar simbolizar as suas angústias. É como se a angústia fosse um grande buraco negro e você fosse tentando construir nesse buraco camadas de representação através do brincar.
camadas, na verdade, de simbolização. Ou seja, você precisa encontrar lugares simbólicos, não é? Para coisas angustiantes. Porque tudo é muito angustiante dentro do conhecimento. Nesse caso da brincadeira da criança e as descobertas que ela faz através da brincadeira, é o que a gente pode chamar de simbolização? É exatamente o que a gente pode chamar de simbolização. Por que que é uma simbolização? Porque, bom, você está trazendo uma coisa imaginária para um simbólico. Como? Através da criação de categorias. O que que é o simbólico? O simbólico não é quando a gente transformar simplesmente em palavras. O simbólico, ele vem quando você consegue construir categorias. Por exemplo, perto, longe, dentro, Sim, eu, a mãe, né? Então, a construção dessas categorias, né, através do brincar, é justamente o que se faz quando se está brincando. Então, por isso que o brincar é tão utilizado na técnica analítica. Né? É isso que você vai fazer justamente com a criança que está no consultório. Você vai brincar. Porque quando você vai brincar com a criança, quando começa a brincar e entrar naquele seu jogo, ela vai demonstrar justamente como é que ela está lidando com as suas. Né? Alguém está com o microfone aberto aí, né? Deixa eu fazer Está atrapalhando. Tem umas crianças brincando aí. Deixa eu mesmo posso mutar É todo a mundo. criança, a criança está lá. Vamos acolher também as a criança intervenções, está simbolizando, né? certamente, certamente. E a Vamos mãe está aqui. enlouquecendo, pelo jeito. É isso, pronto. Eu vou agora voltar a compartilhar. E isso faz parte, né? A gente justamente. Agora, é interessante, né? Como que em análise a gente lida o tempo inteiro justamente com essa coisa do inesperado. Né? Então, é importante que a gente saiba também fazer isso quando a gente está falando de psicanálise, porque fala, Ângelo, tá sem som. É porque eu mutei todo mundo, Ah, talvez eu tá. tenha te mutado. Ainda nesse assunto, só para a gente continuar, então esse ambiente interno ele depende praticamente do ambiente externo. Totalmente, muito. É, É por é, isso que ele fala que se o ambiente externo for ruim, não é? O Ferenczi já falava isso, né? O Ferenczi ele falava o seguinte: bom, tem a adaptação da família à criança, né? Não é bem a criança que tem que se adaptar à família, a família precisa se adaptar à criança, porque a criança ela tem suas potencialidades, tem as suas possibilidades, mas cada criança também tem possibilidades diferentes, e é muito importante que a família crie esse ambiente acolhedor, né? Justamente porque é através da introjeção do ambiente acolhedor que o Ferenczi vai falar que se cria o primeiro objeto bom. O objeto bom é aquele objeto bom. Então eu tenho confiança suficiente no mundo para que eu possa brincar, sabe? É o que não acontece com a criança traumatizada. A criança traumatizada ela não pode brincar. Né? Ela não pode brincar porque o conteúdo afetivo e o conteúdo representacional dela estão separados, estão clivados. É o que acontece num processo de clivagem. E quando você tem uma clivagem, então você tem, assim, crianças que vão entrar em estados muito complicados, e na clínica vão ser muito complicados também, porque eles não conseguem ligar um afeto a uma representação, percebe? Porque aquele lugar do indizível fica separado, aquele lugar onde todas as coisas, enfim, são dolorosas demais para que o bebê possa acessar, né? Aquilo fica no espaço de uma agonia primitiva, de acordo com as palavras do Winnicott. Mas as outras coisas que o bebê consegue sim lembrar, ele lembra sem afeto. Então ele é um bebê robozinho, né? Ele vai ter a possibilidade da construção do que o Winnicott vai chamar de um falso self, né? É um self que por ser clivado, então ele tenta se adaptar de uma maneira assim absoluta aos desejos daquele pai, daquela mãe, daquele cuidador, né? Que ele não pode prescindir. Então, assim, se ele não pode ficar sem aquela mãe, e aquela mãe é absolutamente violenta com ele, o que que ele vai fazer? Ele precisa salvar a mãe e dizer, bom, então talvez a mãe seja boa, eu é que sou louco, eu é que não estou entendendo bem as coisas, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou criar um personagem,
né, que sirva adequadamente para essa... Mas eu não vamos entrar nesse assunto, porque tem vários outros textos para falar de Sim, falso self e tudo mais. Né? Senão a beleza. gente... porque, É, se a gente for puxando os fios do texto, a gente vai falar de toda a teoria do Winnicott, mas daí a gente não vai é. para frente do texto. Tá Há bom? crianças que são desconfiadas, bebês que são desconfiados para brincar com qualquer objeto, né? Para manipular qualquer coisa. Eles não Sem sentem confiança de pegar, de mexer com aquilo, né? É Isso. bem É o que o Winnicott interessante. vai falar também no jogo da espátula, mas agora eu prometo que eu não vou entrar nisso. Então tá bom, obrigado. Então vamos lá. Defendo que, se existe a necessidade dessa definição dupla, uma definição tripla também se faz necessária. A terceira parte da vida de um ser humano, a parte que não podemos ignorar. É uma área intermediária de experimentação, constituída pela realidade interior e pela vida exterior. Trata-se de uma área que não é posta à prova, já que nada se afirma a seu respeito, a não ser que ela deve existir como um local de repouso para o indivíduo engajado na infindável tarefa humana de manter as realidades interna e externa separadas, mesmo que interrelacionadas. Gente, essa parte aqui, ela é muito maravilhosa. Perceba, se vocês estiverem grifando aí, grifem essa parte, né? Porque o que ele está fazendo nessa definição aqui é o seguinte, eu vou ler aqui bem rapidamente, de novo, mas assim, é uma área intermediária de experimentação. Muito importante essa palavra experimentação, né? Constituída pela realidade interior e pela vida exterior. Né? Então, você, na dificuldade que você tem entre encontrar uma diferença entre a realidade interior e a vida exterior, você precisa de uma área de descanso. Essa área de descanso e de experimentação é justamente a zona intermediária do brincar. É justamente a zona intermediária, não é, do espaço transicional. Então, vamos lá. Costuma-se mencionar o teste de realidade, como busco estabelecer, não, bem como estabelecer uma distinção clara entre a apercepção e a percepção. Gente, alguém está fazendo riscos aí na tela? Não está riscando só o de vocês, está riscando a tela mesmo. Mas tudo bem, né? Não atrapalha tanto, é só para avisar. Costuma-se mencionar o teste de realidade, bem como estabelecer uma distinção clara entre a apercepção, ou seja, a falta de percepção, e a percepção. Né? Então, busco aqui afirmar a existência de um estado intermediário entre a incapacidade e a crescente capacidade do bebê de reconhecer e aceitar a realidade. Ou seja, o teste de realidade, que o Freud já falava, o Winnicott vem aqui dizer, bom, o teste de realidade ele precisa ser mediado por uma zona intermediária, tá certo? Por um espaço de experimentação. Não é de uma vez que o bebê passa do seu mundo interior para a realidade externa, né? Esse teste vai se fazendo através de um jogo. Esse jogo entre o eu e o outro, entre eu e o fora, entre o dentro e o fora, não é? Através do espaço intermediário, do estado intermediário. Né? Dedico-me dessa forma ao estudo da substância da ilusão, que é permitida ao bebê, que na vida adulta é inerente à arte e à religião, mas que, não obstante, se torna a marca da loucura quando o adulto força demais a credulidade alheia, obrigando as demais pessoas a participar de uma ilusão que não é a delas. Olha que coisa maravilhosa. Então, quer dizer, tudo bem você ter a tua ilusão, só, né, não, vamos ver que você tem que ter a capacidade de entender que os outros vão ter as suas próprias ilusões também, né? E você precisa facultar ao bebê de ter a sua própria ilusão, porque essa ilusão ela faz parte do estado intermediário, entende? É através da ilusão que a gente vai testando as nossas teorias sobre a realidade, e aí a gente vai construindo uma possibilidade de uma realidade compartilhada. O problema é que, às vezes, você, por exemplo, numa determinada religião ou numa determinada experiência, você pode querer impor a sua zona de ilusão ao outro, o que justamente é uma questão que o Winnicott está relacionando à loucura, né? Então, a loucura, né, quando o adulto força demais a credulidade alheia, obrigando as demais pessoas a participar de uma ilusão que não é a delas.
Podemos demonstrar a respeito da experiência ilusória e, se assim desejarmos, nos reunir e formar grupos baseados na similaridade de nossas experiências ilusórias, não é? Essa é uma raiz natural de formação dos grupos de seres humanos. Olha que legal. Então, os grupos são formados em torno de ilusões compartilhadas, né? E isso que a gente chama de realidade é uma coisa também que é socialmente construída, percebe? Então, a gente constrói uma realidade, a gente compartilha uma realidade. Então, por exemplo, lá a gente compartilha, né, uma realidade de que a gente vive no Brasil, né, de que a gente gosta de psicanálise, uma série de coisas, não é? Algumas que têm a ver com o nosso mundo interno e outras que têm a ver com o mundo externo. Agora, muitas coisas a gente não compartilha, né? Muitas coisas são da minha área de ilusão e não é da de vocês, né? Agora, esse mundo compartilhado que a gente tem é justamente o que a gente pode chamar de realidade, né? A realidade não é o real, o absolutamente verdadeiro. Não, a realidade é isso que a gente negocia entre nós dentro das nossas zonas de ilusão. Não é? É como se de cada um de nós emasse uma aura ilusória e a gente pegasse essa intersecção entre essas áreas e falasse, bom, essa área é que a gente concorda de chamar de realidade. Tá bem? É um pouco complexo, mas é interessante, não é? Então vamos lá. Espero ter deixado claro que não me refiro exatamente ao ursinho da criança pequena ou ao primeiro uso que o bebê faz do punho ou dos dedos. Não pretendo estudar especificamente o primeiro objeto das relações de objeto. Estou interessado na primeira posse, assim como na área intermediária entre o subjetivo e aquilo que é objetivamente percebido. Então, nós vamos agora acrescentar uma nomeação. Aquilo que a gente chama de realidade interna, a gente vai chamar de subjetivo. E aquilo que é compartilhado como uma realidade externa, a gente vai chamar de objetivamente percebido. Tá bem? Fica tranquilo assim para vocês? Então vamos seguir. O desenvolvimento de um padrão pessoal. Na literatura psicanalítica, existem incontáveis referências à passagem da mão na boca para a mão, mas o mesmo não pode ser dito a respeito da passagem para o manuseio de objetos verdadeiramente não eu. Tá? Né? Então, o que ele está falando é, olha, o Freud, né, na questão do desenvolvimento psicossexual dele, ele fala, bom, a gente tem diversas fases do desenvolvimento sexual, você tem a fase oral, você tem a fase anal, você tem a fase fálica, né, e aí você vai ter uma organização genital da sexualidade e tudo mais, e isso muito a psicanálise já desenvolveu. O que tem pouca coisa escrita, diz o Winnicott, é a passagem entre esses objetos que estão ligados ao autoerotismo, né? Ou seja, o bebê que está chupando o dedo. Bom, o dedo é um objeto transicional, ele vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Vamos ver o que ele vai falar sobre isso. Porque aí tem uma complicação. O dedo está no não eu, o dedo está entre, ou o dedo faz parte do eu. Porque se o dedo faz parte do eu, não é transicional, ele é o eu. Então, quando você está chupando o dedo, na verdade, você está tendo uma satisfação autoerótica. Pronto. Entende? Agora, você quando encontra um paninho, que já é o não eu, só que ele não vê como não eu, ele vê como um pedaço que está entre ele e o não eu, tá bem? Porque é um espaço de ilusão do bebê. O bebê está investindo esse paninho de ilusão, percebe? E esse investimento do paninho de ilusão, da ilusão do bebê, faz com que ele crie uma interface com o mundo. Porque ele não consegue entrar em contato diretamente com a realidade brilha demais para o olhinho do bebê. Então ele precisa criar uma coisa entre, né? Como se ele tivesse que colocar assim óculos escuros para olhar, assim, porque a realidade é muito, muito forte, né? Então vamos lá, deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Manuseio de objeto verdadeiramente não eu. Em determinado estágio do desenvolvimento, surge a tendência por parte do bebê de incluir objetos diferentes de mim em seu padrão pessoal. Até certo ponto, esses objetos representam o seio, mas esse não é o ponto em especial que está em discussão. Ó, interessante, né? Pensar que esse objeto representa o seio. É um substituto do seio, pode ser? Mas vamos passar por isso, assim como o Winnicott passou também.
No caso de alguns bebês, o polegar é levado à boca, enquanto outros dedos acariciam o rosto por meio de movimentos de pronação e de supinação do antebraço. A boca, por sua vez, está ativa em relação ao polegar, mas não em relação aos outros dedos. Os dedos que acariciam o lábio superior ou alguma outra parte do rosto podem ser ou se tornar mais importantes que o polegar em contato com a boca. Além disso, essa carícia pode ocorrer de modo independente, sem a união direta entre o polegar e a boca. Em condições comuns, uma das seguintes situações pode ocorrer, tornando mais complexas as experiências autoeróticas, como chupar o dedo. 1. Com a outra mão, o bebê pega um objeto externo, como parte do lençol ou do cobertor, e o leva até a boca com os dedos. Então, olha só, ele está querendo introduzir como é que a gente passa do autoerotismo para o objeto transicional, né? Então, vamos lá. Pode ser, por exemplo, que ele está lá chupando o dedo, de repente ele pega o lençol e começa a fazer com o lençol a mesma coisa que ele está fazendo com o dedo. Mas aí tem uma diferença entre o dedo e o lençol. Isso é importante. Vamos lá. De alguma maneira, o pedaço de tecido é segurado e chupado, ou nem chega a ser chupado. Entre os objetos naturalmente utilizados, encontram-se babadores e mais tarde lenços, e isso depende do que está mais facilmente à disposição. Certo? 3. O bebê começa, desde os primeiros meses, a puxar fiapos de lã e juntá-los para utilizar no momento da carícia. Né? Em casos menos comuns, a lã é engolida, podendo até causar problemas. Ou 4. Movimentos labiais ocorrem acompanhados por sons de mam, mam, balbucios, sons anais, as primeiras notas musicais e assim por diante. Vamos lá. Sabe, gente, eu só queria fazer aqui um retorno aqui para o Ferenc, né? O Ferenc, ele falava muito dos gestos mágicos e depois das palavras mágicas. Então, é como se o bebê ele estivesse usando os seus primeiros gestos, e mesmo essas carícias, essas coisas, mas também quando ele estica a mão em relação a alguma coisa, é como se esse esticar a mão tivesse o poder mágico de trazer a coisa para próximo dele. Entende? O que é muito bacana. Então, é como se daí os primeiros sons tivessem também esse caráter meio gestual, né? Que é de fazer com que isso acontecesse de uma forma mágica. Então, ele está falando mamã, né? Ou mamá, e aí, de repente, a mamãe aparece, ele fala, olha, pô, puta mágica. Eu falei isso e, de repente, apareceu a mãe, entende? Então, é bacana como para o bebê, primeiro, ele não está pensando em termos assim, simbólicos, não é? Ele está pensando em termos mágicos, né? E isso é muito importante a gente pensar aqui, nesse caso, para o Winnicott. Então, pode-se supor que o pensamento ou a fantasia se conecta com essas experiências funcionais. Refiro-me a todas as... Porque veja só, olha só, ele está falando, o pensamento ou a fantasia se conecta com essas experiências. Por que o pensamento? Porque, bom, em tese o bebê não precisaria pensar se ele não ficasse frustrado, se tudo viesse já através do objeto mágico. Mas, aliás, dos gestos mágicos, né? Acontece que as coisas não funcionam sempre muito bem. E aí, de repente, ele precisa, então, criar outros meios. E é por causa disso que, por exemplo, um bebê aprende a falar. Vocês já viram aqueles casos da mãe que ela não é suficientemente boa, ela é a mãe imperfeita. A mãe perfeita ela é péssima, porque é justamente aquela mãe que não vai deixar faltar nada ao bebê, e ao não faltar nada ao bebê, o bebê não precisa pensar, inclusive ele não precisa aprender a falar. Porque na hora que ele vai ficar com fome, a mãe já colocou a mamadeira, já colocou o seio, e aí, então, ele não tem nenhum descontentamento. Se ele não tem nenhum descontentamento, por que ele vai se dar o trabalho? Porque é extremamente trabalhoso, não é? Fazer esse processo de intersecção com o mundo, não é? No espaço transicional, para ele aprender a simbolizar e entender, bom, então se eu vou querer essa mãe, eu vou precisar encontrar uma forma para que essa mãe venha. Né? E aí eu vou ter que, por exemplo, aprender a falar. Né? Então, vocês já viram assim mães que são assim excessivas? E aí a mãe que é excessiva, às vezes, eu tô falando mãe, gente, mas entenda-se o ambiente cuidador. Né? Pode ser o pai, pode ser quem for que estiver cuidando do bebê. Mas quando ele não tem muitas necessidades, né, às vezes ele demora a falar. A criança tem 3 anos, não fala nenhuma palavra porque não precisa. Entende? Então, por isso a ideia de mãe suficientemente boa. Michele, pode falar. Oi, dá para ver? Dá? Fiquei pensando quando você falou, né, do
dos primeiros sons como gesto, do bebê como sensorial, né? Você usou a referência do Ferenc do mágico, eu fiquei pensando no sensorial, né? Na necessidade dele organizar esse sensorial, pensando, né, na questão das experiências, né, da queda, enfim, liquefação, para chegar ao simbólico. Seria uma outra forma, né, do mágico, talvez, porque como eu não tenho essa leitura do Ferenc, eu fiquei pensando a partir do próprio Winnicott, me parece que fez sentido. E não é tão interessante isso, né? Porque, veja, a princípio, a gente está muito acostumado a pensar as palavras já como símbolos, né? Então, uma palavra que contém um significante, um significado, então ela forma um símbolo, né? Ela forma um signo inteiro, e aí esse signo ele tem relação com outros signos. Mas para o bebê, ele é uma coisa diferente. Ele está lá falando lá, lá, ma, pá, e aí ele está ali na conversinha dele, aquela coisa que a gente chama da lalação. Porque quando ele está fazendo isso, ele está brincando com os sons. E o brincar com os sons é justamente o que ele está em que espaço? No espaço transicional, no espaço que ele está brincando entre o mundo dos sons e da brincadeira, né, e o mundo externo. Acontece que em algum momento vai haver uma conexão entre o som, por exemplo, ma, e aí de repente a mãe aparece, o mamá aparece, e aí então ele vai fazendo conexões e fala, bom, mamá, então aí ele tem a ver com a minha mãe ou mamá e tudo mais. Então, ele começa então a atingir o espaço externo através do espaço potencial. Sabe? Mas essa questão do que tem entre, para o Winnicott é de fundamental importância, porque se não tivesse esse brincar do bebê com a palavra, ele também não atingiria o mundo exterior, né? O mundo da mãe. Né? Então, gente, vamos lá. Então, eu li essa. Pode-se supor que o pensamento ou a fantasia se conecta com essas experiências funcionais. Refiro-me a todas essas coisas como fenômenos transicionais. Entre tudo isso, se observarmos um bebê qualquer, também podemos sugerir alguma coisa, algum fenômeno, talvez um punhado de lã, a ponta de um lençol ou de um edredom, uma palavra, uma melodia ou um maneirismo que ganha importância vital para o bebê, que utiliza na hora de dormir como defesa contra a ansiedade, especialmente a ansiedade do tipo depressivo. É possível que um objeto macio ou outro tipo de objeto tenha sido encontrado e usado pelo bebê, tornando-se então o que chama de objeto transicional. Esse objeto passa a ser importante. Os pais reconhecem seu valor e levam consigo quando vão viajar. E experimentam não levar para ver se o bebê vai dormir. É uma dificuldade. A mãe permite que ele fique sujo e até fedido, sabendo que, ao colocá-lo para lavar, causa uma ruptura na continuidade da experiência do bebê. Uma ruptura que pode destruir o significado e o valor do objeto para ele. Né? Porque aí a mãe está fazendo o quê? Ela está tornando um objeto transicional em um objeto do mundo exterior. Né? Um objeto que daí não tem mais aquele cheirinho do bebê. Ele está tirando a ilusão do bebê que está investida naquele objeto. Porque para ele o objeto ele precisa ter aquele cheirinho mesmo de leite azedo, aquela coisa que vai ficando ali. Porque quando vai lá e fica com cheiro de sabão em pó, porque foi lavado, ele fala, poxa, mas aí já não é meu objeto. O que você fez com minha naninha, que justamente era a minha parte de intersecção com o mundo, né? Deixa só eu ver até onde que a gente pode ir aqui por causa do horário, porque eu queria fazer uma consideração. Vamos até esses resumos especiais da qualidade no relacionamento. Tá. Pensem, gente, que o próprio espaço da análise, não é? Da análise, né? Quando a gente vai fazer a análise, é o espaço da criação, não é? De um espaço transicional, não é? Entre o espaço da ilusão do analista e o espaço da ilusão do analisando. Esse espaço médio, né? Essa intersecção entre os dois, e é justamente onde uma coisa cruza a outra, que é onde podem acontecer simbolizações. As simbolizações não ocorrem justamente no espaço do brincar? Sim. Então, é isso que a gente tenta produzir junto com o analisando, um espaço do brincar. Brincar com os sons, brincar com as palavras, brincar com os conceitos, brincar com a própria história. Isso não quer dizer não levar a sério,
Porque vejam só, quando uma criança está brincando, ela está levando super a sério a sua brincadeira. Ela está completamente imersa nessa brincadeira. Ela chora durante a brincadeira. Ela fica com raiva durante a brincadeira. Então, gente, o que a gente faz durante a análise, e aí a gente pode fazer essa metáfora, é justamente criar um espaço bom, não é? Para que o sujeito, aos poucos, vá criando com o analista um espaço do brincar. Você precisa convidar o seu analisando para brincar e ali construir possibilidades de significação. Qual seria uma outra nomenclatura para essa significação? Uma elaboração. Uma elaboração que é uma apropriação subjetiva daquilo que é compartilhado com o mundo. Né? Então, eu consigo me apropriar desses signos que agora são meus. Agora acontece aquilo que deixa eu ver quem me perguntou, eu não encontrei ele agora, que o colega perguntou sobre a questão da riqueza do espaço interno, né? A riqueza do psiquismo. Por quê? Porque eu tenho uma série de coisas já elaboradas dentro de mim. E com essas coisas já elaboradas, eu consigo, então, brincar com mais coisas. Percebam, gente, como algumas pessoas, em alguns estados mais patológicos, têm uma certa dificuldade justamente em fazer metáforas, têm dificuldade justamente em fazer simbolizações, têm dificuldades em brincar. Vocês perceberam que mesmo nos neuróticos, porque, bom, eu estou falando nessa dificuldade do brincar, a gente já começa a imaginar assim, você está falando do psicótico. Não, calma. Você tem uma série de neuróticos que tem uma dificuldade enorme no brincar. Quem não teve aí um paciente neurótico obsessivo que tem uma dificuldade enorme em brincar? Porque tudo para ele é muito ao pé da letra. As palavras parecem que têm peso, né? Ou seja, você usou essa palavra. Aquelas pessoas que são extremamente legalistas, ou seja, essa palavra significa isso, esse horário é esse mesmo. E quando você tenta fazer uma interpretação, aquela interpretação sempre cai no vazio, porque você não conseguiu ainda construir um espaço do brincar, certo? Feitas essas considerações, voltemos ao texto, né? A meu ver, o padrão dos fenômenos transicionais se revela quando o bebê tem entre 4 e 6 meses, até 8 a 12 meses. Deixo propositalmente o espaço para ampla variação. Então, ele está falando que esse espaço transicional surge, né, entre aí os 4 meses até 1 ano de idade. Né? Isso quando surge, né? Ele não está querendo dizer que acaba com os 12 meses, porque a gente sabe que não acaba. Os padrões estabelecidos nos primeiros meses podem persistir ao longo de toda a infância, de modo que o objeto macio original continua a ser absolutamente necessário na hora de ir para a cama ou nos momentos de solidão, quando sensações depressivas ameaçam a criança. Em condições saudáveis, entretanto, ocorre uma extensão gradual do campo de interesse do bebê, e futuramente esse campo estendido se mantém mesmo diante da ansiedade depressiva. Ele está falando da ansiedade depressiva aqui, mas a gente poderia talvez estender isso para aquilo que o Freud está chamando no texto no Inibição, Sintoma e Angústia, de angústia. Porque a angústia é simplesmente a percepção de que você não vai conseguir significar tudo. Ou seja, você não vai conseguir elaborar tudo. Né? Então, você sente-se angustiado. E aí o Freud fala assim, bom, por que então que um bebê, quando é deixado no escuro, fica angustiado? Porque falta alguma coisa ali. Falta, por exemplo, a figura da mãe. Né? E aí, quando você está brincando com o bebê cadê a mamãe? Apareceu, sumiu. Você está fazendo o quê? Você está brincando com a possibilidade com esse bebê, né, de que ele simbolize as ausências da mãe. Um bebê que consegue simbolizar as ausências da mãe, ele consegue suportar por mais tempo as ausências da mãe sem cair numa agonia profunda. Né? Então, a necessidade de um objeto ou de um padrão de comportamento específico surgida no início da vida pode reaparecer mais adiante sobre a ameaça da deprivação. Então, gente, ele está falando uma coisa parecida com o que o Freud fala no Inibição, Sintoma e Angústia, que é o seguinte, as angústias, elas remetem a um estado de deprivação anterior. Então, essa falta absoluta, essa coisa horrorosa que a gente vive, porque tem gente que fala, ser criança é tão bonito. Ser criança é pavoroso. Você tem que simbolizar uma série de coisas que é muito complicado e que, poxa, você não tem mecanismos para isso. Então, você depende demais de todo mundo. É pavoroso. Né? Ser criança é tão feliz porque não tem responsabilidade. Meu Deus, como é que não tem? Ser criança é a coisa mais difícil que tem. Né? Ser um bebê é uma coisa terrível.
né? Então, a gente precisa entender que justamente esse bebê precisa do nosso apoio, como enquanto apoio ambiental, para que ele possa ir desenvolvendo esses espaços de interação para um mundo que parece muito hostil, né? Então, para que pareça menos hostil, está aí a importância daquilo que o adulto oferece, enquanto ambiente cuidador. Então, essa primeira posse é utilizada com técnicas especiais desenvolvidas desde a primeira infância, que podem incluir atividades autoeróticas mais diretas ou existir de maneira independente. Gradualmente, ao longo da vida do bebê, são adquiridos ursinhos, bonecas e brinquedos rígidos. Até certo ponto, meninos tendem a utilizar objetos rígidos, ao passo que meninas tendem a saltar direto para a aquisição de uma família. Contudo, é importante destacar que não há diferença perceptível no modo como meninos e meninas utilizam sua posse, não eu original, que chamo aqui de objeto transicional. Então, à medida que um bebê começa a utilizar sons organizados, ma, pa, da, uma palavra pode passar a designar o objeto transicional. Com frequência, o nome que ele dá a esses primeiros objetos tem importância e geralmente incorpora uma parte da palavra usada pelos adultos. Por exemplo, o nome pode ser ba, e o B pode ter origem no uso que os adultos fazem da palavra bebê. Devo mencionar que, em alguns casos, não existe objeto transicional além da própria mãe. Ou então, o bebê é tão perturbado durante seu desenvolvimento emocional que o estado de transição não pode ser desfrutado, ou ainda, a sequência de objetos é interrompida. Mesmo assim, essa sequência pode ser mantida de maneira oculta. Certo? Então, gente, eu acho que a gente poderia, talvez, terminar aqui ou ler os resumos. Eu não sei como é que vocês estão. Não, mas eu vou ler esse resumo aqui, tá? Resumo das qualidades especiais no relacionamento. E aí, depois, se precisar, a gente lê de novo na próxima. 1. O bebê supõe ter direito sobre o objeto e concordamos com essa suposição. No entanto, a anulação de parte dessa onipotência é um recurso presente desde o início. 2. O objeto é afagado com afeto, como também é animadamente amado e mutilado. A gente vai entender depois por que o objeto precisa ser mutilado, não é? Ele está testando justamente a realidade do objeto transicional, assim como ele vai testar também, né, a qualidade dos relacionamentos que ele tem. Ou seja, o mundo externo ele precisa ser testado. E aí o teste de realidade parte por uma coisa que é a agressividade do bebê, a agressividade depositada sobre os objetos transicionais. Mesmo que a mãe, né, mesmo quando ele morde a mãe, bom, eu quero saber se essa mãe é de verdade, se ela vai continuar aqui mesmo eu mordendo, né? Então isso também se aplica ao objeto transicional. Ele jamais deve ser trocado, ao menos que isso seja feito pelo bebê. O próprio bebê pode trocar de objeto transicional. Ele deve sobreviver ao amor instintivo, assim como ao ódio, e caso esteja presente, a pura agressividade. Ainda assim, o bebê deve entender que o objeto transmite calor, se move, tem textura, ou faz algo que demonstra vitalidade ou realidade própria. 6. De nosso ponto de vista, o objeto vem de fora, mas não do ponto de vista do bebê. Olha que importante. Para o bebê, esse objeto transicional não é um pano que veio de fora, né? É uma coisa dele. Só que não veio de dentro. Ele fala, entretanto, ele também não veio de dentro. Não se trata de uma alucinação. Aí ele já está conseguindo fazer uma diferenciação entre dentro e fora. Só que a questão é que ele precisa de alguma coisa entre esse dentro e esse fora, como a gente falou algumas vezes hoje. Então, não é um objeto alucinado, é um objeto mesmo, né? Mas para ele, ele não vê como uma coisa vinda do exterior. 7. Ao longo dos anos, o destino do objeto é sofrer um desinvestimento gradual, né? Ou seja, ele vai se desinteressando pelo objeto, não sendo necessariamente esquecido, mas relegado ao limbo. Com isso, quero dizer que, em condições saudáveis, o objeto transicional não vai para dentro, nem o sentimento em relação a esse objeto é necessariamente reprimido. Ele não é esquecido, mas sua ausência também não é lamentada.
o objeto perde o sentido, já que os fenômenos transicionais se tornam difusos e ficam espalhados por todo o território intermediário entre a realidade psíquica interna e o mundo externo, conforme percebidos por duas pessoas em comum. Ou seja, ficam espalhados por todo o campo cultural. Não é? Então, o que ele está dizendo, gente, aqui é uma coisa maravilhosa, e a gente vai terminar já. Mas a ideia é que, então, esses objetos transicionais, que era a nossa naninha, vão virar o quê? A cultura. A cultura é justamente esse espaço em que a gente testa o mundo, não é? Para ter, então, a possibilidade da construção de uma realidade compartilhada, não é? Dessa realidade objetivamente compartilhada, não como uma realidade subjetiva, mas uma realidade objetiva. Então, a cultura se torna o espaço transicional do adulto. Não é? Quando o adulto brinca, quando o adulto joga, quando o adulto briga, quando o adulto faz aquilo que ele faz, não é? Ele está entrando no campo do espaço transicional. Certo? Então, nesse ponto, aliás, quando o adulto faz análise também, né, para a gente não deixar de citar, nesse ponto, o tema do meu estudo se amplia e passa a incluir o jogo, a capacidade de criação e a apreciação artística, o sentimento religioso, o sonho, mas também o fetichismo, a mentira e o roubo, a origem e a perda do sentimento afetuoso, a dependência química, o talismã dos rituais obsessivos, certo? Tudo isso entra nessa zona do espaço transicional do adulto. Tá certo, minha gente? Então, olha que coisa mais linda esse texto do Winnicott. Não é tão bacana para a gente entender de uma forma diferente, assim, a criação do psiquismo? Eu acho uma coisa maravilhosa. Então, pessoal, se vocês quiserem fazer algum comentário antes da gente terminar, o que vocês acham? Eu queria perguntar para vocês também o seguinte: o que vocês acham dessa forma de condução da leitura? Vocês gostariam de fazer alguma sugestão para a gente modificar alguma coisa? Ou na semana que vem a gente continua da mesma forma? Como vocês preferirem. Eu penso que dessa forma está ótimo, tá bem, você está também, explanando bem tudo, está ficando bem claro. eu também acho que essa forma é formidável da gente compreender, porque você lê e você explica, e a gente acompanha, Então, tá né? ótimo. A gente tenta fazer uma coisa assim que não seja nem tão eu falando demais, né? A gente tem que deixar o texto falar também. E assim, entendam, algumas coisas dá uma vontade enorme de puxar para outros conceitos e tal, né? Nossa, eu queria tanto falar do jogo da espátula, mas não, deixa o Winnicott falar, poxa. A gente está aqui para deixar o Winnicott falar. E daí, em algum momento, essas questões vão entrar. A ideia é que se a gente deixar o texto fluir, o próprio Winnicott vai trazer para nós, com as palavras dele, que certamente são muito melhores que as minhas. Então, a gente tem aí condições de ir avançando com o Winnicott. E olha, gente, convido vocês também a participar lá do grupo de leituras do Inibição, Sintoma e Angústia do Freud, que também é gratuito, também é aberto, tá certo? Também do grupo de sexta-feira, que é o grupo de leitura do Seminário 1 do Lacan, tá certo? Então, assim, você vê que a gente é bem eclético aqui. Entende? Esse ecletismo, né, serve justamente para fornecer assim, um ferramental, né, para todos vocês. Então, muito obrigado pela participação aí, né, por estar assistindo, né, e espero vocês na semana que vem. Tá? Caso haja alguma mudança no horário, a gente comunica para vocês lá no grupo, tá bom? Valeu, obrigada, Um tchau. grande abraço, até a próxima. Valeu.